Que a graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Hoje, domingo, dia 21 de março de 2021. Hoje traremos aqui uma pré-aula sobre a lição 12, fazendo um breve resumo, a urgência do discipulado. Temos como tema do trimestre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista da revista é o pastor Ezequias Soares. A leitura bíblica em classe está Evangelho segundo Mateus 28, 16 ao 20, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Você pode acompanhar lendo na revista ou na sua Bíblia, ok? O texto áureo é Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática, chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Muito bem, o ponto central da lição: discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão, tá certo? Temos 3 teses, ou seja, 3 tópicos com 10 subtópicos. O primeiro, o que é o discipulado. Segundo, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A introdução nos diz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. Então vamos entrar no tópico 1, o que é o discipulado. Veja bem, temos uma igreja que ela tem muitos membros, mas poucos discípulos. Então é fundamental você entender essa lição. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, ou seja, um aluno seguidor. E antes de eu dizer para você o termo de discípulo, eu quero fazer uma breve ilustração. Aqui embaixo seria o discípulo e aqui a minha mão direita seria o mestre, ou seja, discípulo é alguém que se coloca debaixo da tutela de um mestre para aprender, isto é, ele é um aprendiz. Então o discipulado, ele é um aprendiz e aqui está o mestre, a sua tutela, ok? Discípulo. O termo discípulo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Pode ler Mateus 5, 1 e João 2, 12. Discipulado se aplica ao ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. E a grande comissão, como nós lemos, façam discípulos de todas as nações. O discípulo não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Por isso é fundamental que haja discipulado na igreja. A grande comissão, além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Olha o que está escrito segundo Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, porque é um aprendizado. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno. João 14, 26 escreveu: e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Então a doutrina veio pelos apóstolos, eles aprenderam de Jesus, mas com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, como nós já aprendemos. A síntese do tópico 1, o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Cristo, ok? Entramos então no tópico 2, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. É um breve resumo. A palavra, primeiro, a autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas pelos Atos dos Apóstolos e agora pelos apóstolos no Novo Testamento, conforme nós estamos aprendendo nesta lição. Continuando sobre a palavra. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos, como está em Atos 2, 42a.
Na atualidade, os apóstolos nos ensinam. Veja bem, esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria existência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus, depois de Pentecostes do Espírito Santo. Eles estavam aguardando a vinda do Espírito Santo, como de fato aconteceu em Atos, no capítulo 2. E sobre a comunhão, em Atos 2,42. A palavra grega koinonia, comunhão, quer dizer, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Veja bem, a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, em 1 João 1,3 e 2 Coríntios 13,3. Então, de fundamental importância essa comunhão. Continuando, no Antigo Testamento, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, olha o que está escrito em João 15,14. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Os crentes da nova aliança provaram a comunhão com Deus. E Abraão e Moisés, naquele tempo, era o próprio Deus. Era a fala de Deus com eles. E Jesus ainda não tinha vindo. Agora, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, ou seja, de comunhão. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao Senhor. Pensa nisso. E o quarto é o serviço. O termo serviço, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. Ser obreiro é ser serviçal. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, entre eles não havia necessitados. Concluindo o tópico 2. O tripé do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. Escreva isso para não esquecer. Tópico 3. O discipulado é o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é uma ordem de Jesus. Então não basta uma igreja cheia de membros se não ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, ou seja, um seguidor do Mestre Jesus. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã, ok? Veja bem, elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro 3,18. Alguém precisa ensinar. Pense nisso. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Isso vai acontecer. Está escrito em Atos 9,31. Leia Atos 18, 20, 22 e 23, 19, 1 e 20 e 31. Você vai ver a terceira viagem de Paulo, como ele foi ensinar ali em Éfeso, e ele foi formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Em terceiro, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Eram os gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Está lá em Atos 11:22. Em 11:25 você vai ler que Barnabé concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Confira isso, leia as cartas de Paulo para você aprender um pouco mais. Concluindo a síntese do tópico 3, o verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Chegamos ao final, então a conclusão vou resumir em 3 teses. Primeira, Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação
com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. E por último, a base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Então, precisamos tomar muito cuidado se não estivermos aprendendo, se não estivermos crescendo na graça e no conhecimento, está faltando alguém que ensine. E se não tem, ore para que o Senhor mande obreiros preparados para te ensinar e ser um seguidor, um verdadeiro seguidor de Cristo, ok? Deus abençoe, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e até a próxima pré-aula, querendo Deus.